Olá! Se você gosta de histórias emocionantes, cheias de reviravoltas e momentos que vão te fazer suspirar, você está no lugar certo. Não perca nenhum dos nossos vídeos. Inscreva-se agora no canal e ative as notificações para ser avisado sempre que uma nova história sair. Basta clicar no botão de inscrição logo abaixo. Vamos juntos embarcar nessa jornada? Calista Mercer estava acostumada a acordar com o sol da manhã, filtrando-se através das cortinas desgastadas de seu pequeno apartamento em Atlanta. Aos 26 anos, ela carregava nas costas uma pilha de dívidas que pareciam crescer junto com as contas a pagar. Seu estúdio de arte, outrora um santuário de criatividade, estava prestes a ser leiloado. As paredes, decoradas com telas que um dia haviam alimentado seus sonhos, agora eram testemunhas silenciosas de sua derrota. Naquela noite chuvosa, enquanto equilibrava seu chequebook com mãos trêmulas, o som de uma batida na porta a fez pular. A chuva tamborilava contra o vidro e ela hesitou, temendo mais uma má notícia. Ao abrir, encontrou um homem de terno impecável parado na soleira, seu olhar severo cortando a escuridão. "Calista Mercer", disse ele com uma voz que misturava autoridade e promessa. "Tenho uma proposta para você." Ele era João Hawthorne, um bilionário CEO cujo nome ecoava em corredores de poder. Sua proposta era tão chocante quanto direta. Um bebê em troca de libertá-la de todas as dívidas. Calista ficou sem ar. A ideia de uma transação tão fria e íntima a deixou atordoada. Mas enquanto ele falava, algo em seu tom a fez duvidar de que era apenas um acordo comercial. "Não é só uma transação", insistiu João, seus olhos escuros cravados nos dela. "É uma chance de construir algo real. Um legado." A desesperança de Calista lutava contra a mínima centelha de esperança. Ela sabia que a escolha que faria naquela noite definiria seu futuro. Calista passou a noite em claro, revirando contas e promessas. A proposta de João era absurda, mas para uma mulher à beira do colapso financeiro, parecia a única saída. No dia seguinte, João voltou, paciente e insistente. Discutiram os termos, mas, entre as palavras duras, havia uma tensão que Calista não conseguia ignorar. Havia algo nele, uma solidão que ele escondia sob a máscara de poder que a intrigava. "Por que eu?" perguntou ela finalmente. João hesitou pela primeira vez. "Vi sua força, sua arte, sua determinação. Você não merece viver assim." Naquela noite, sob a chuva, Calista cedeu. O acordo era obscuro, mas em meio à desolação, João oferecia uma luz. A noite que seguiram foi uma tempestade de emoções. João a levou a um hotel luxuoso, onde o luxo contrastava com sua sensação de deslocamento. Ele era gentil, mas distante, como se temesse se entregar demais. "Isso não precisa ser frio", sussurrou ele, quando a tensão entre eles ameaçava explodir. Havia um beijo, uma conexão que Calista não esperava. Por um momento ela esqueceu as dívidas, o medo. Mas ao amanhecer a realidade voltou. Aquela noite era apenas o primeiro passo de um acordo. Nos dias seguintes, Calista começou a desconfiar. Por que João a escolhera? Quais eram seus verdadeiros motivos? Ela descobriu irregularidades em suas finanças, depósitos misteriosos, contas que não reconhecia. Enquanto isso, João estava mergulhado em investigações secretas. Suas descobertas revelavam uma trama orquestrada por um rival, Brandon Keys, que queria destruí-lo. O casamento forjado entre eles era parte de um plano para humilhá-lo publicamente. Isso não era seu plano, Calista concluiu quando João compartilhou as evidências. "Fomos usados." A descoberta uniu-os de uma forma inesperada. João admitiu que, além da proposta inicial, havia algo mais, uma conexão que ele não podia ignorar. "Não quero apenas um bebê", admitiu ele, sua voz trêmula. "Quero construir algo real com você." Calista, apesar do medo, começou a acreditar que talvez entre dívidas e conspirações, algo genuíno pudesse florescer. Nos dias seguintes, a tensão entre Calista e João se transformou em uma aliança silenciosa. Enquanto João mergulhava em reuniões secretas com advogados, Calista vasculhava cada centavo de suas finanças, descobrindo que suas contas haviam sido manipuladas por meses, depósitos misteriosos, pagamentos falsos e até uma conta em um hotel luxuoso que ela não reconhecia.
Tudo indicava que alguém estava moldando sua vida. Alguém quer que acreditemos que aceitamos esse acordo juntos, disse ela a João em um café isolado, sua voz fraca, mas determinada. Mas não foi assim. Fomos enganados. João acenou com a cabeça, seus olhos escuros carregando uma raiva contida. Brandon Keys está por trás disso. Ele quer minar meu império e me humilhar. Mas não contava com uma coisa. Ele segurou a mão dela. Um gesto que antes parecia proibido. Não vou deixar que use você como peão. João revelou documentos secretos a Calista. E-mails cifrados de uma intermediária chamada Raina Gray, que orquestrara cada detalhe do acidente que os unira. Os arquivos mostravam reservas de hotéis, subornos a funcionários e até a falsificação de registros matrimoniais. Ele quer que pareça que nos apaixonamos por um erro, disse João, a voz carregada de amargura. Mas eu não me apaixonei por um erro. Ele parou hesitante. Eu me apaixonei por você. Calista ficou sem fôlego. A declaração veio como um raio, desafiando as barreiras que ainda existiam entre eles. Enquanto João confrontava Brandon em uma reunião pública, Calista descobriu que suas dívidas eram apenas a ponta do iceberg. Brandon havia injetado fundos falsos em suas contas para forçá-la a depender de João. Ele não queria só destruir sua reputação. Ela disse a João em uma ligação trêmula. Queria me transformar em uma dependente. João, no entanto, estava em apuros. Brandon, usando o casamento como isca, lançou vazamentos falsos sobre ele, acusando-o de fraude. Minha empresa está em colapso, admitiu João, sua máscara de controle se despedaçando. Mas se você quiser, podemos desistir disso tudo. Não, respondeu Calista, surpreendendo até a si mesma. Vamos lutar. Eles se encontraram em um estúdio abandonado, onde Calista pintava desesperadamente, tentando canalizar a raiva e o medo em telas. João, por sua vez, mostrou planos para expor Brandon, evidências de contas offshore, provas de suborno e a trama orquestrada por Raina. Vamos levar isso para a imprensa, propôs João. Exporá ele, mas também exporá nosso acordo. E daí? Calista ergueu o queixo, determinada. A verdade é a única coisa que nos resta. Naquela noite, sob o brilho das lâmpadas do estúdio, algo entre eles se quebrou. João a beijou não como parte de um plano, mas como um homem desesperado por conexão. Eles agiram. João divulgou as provas contra Brandon, que em pânico contra-atacou, espalhando que Calista era uma estelionatária. Vai ser um inferno, admitiu João enquanto repórteres o cercavam. Mas Calista sorriu, finalmente encontrando sua voz. Então vamos ser um inferno juntos. Ela concedeu uma entrevista, revelando cada detalhe, as dívidas, o engano, o amor que surgiu do caos. A mídia, inicialmente escandalizada, começou a questionar as motivações de Brandon. Enquanto isso, João, em uma reunião com seu conselho, admitiu que seu coração estava tão envolvido quanto seu negócio. Calista não é parte de um plano, disse ele com uma firmeza nova. Ela é o plano. A exposição das evidências contra Brandon Keys foi um tiro no escuro. João divulgou as provas em uma coletiva de imprensa, mas Brandon, rápido, contratou uma equipe de advogados para desqualificar as acusações. É uma trama orquestrada por dois loucos, declarou Brandon em entrevista, sorrindo com arrogância. A senhorita Mercer é uma estelionatária que tenta se aproveitar de um homem de família. A mídia, faminta por escândalo, dividiu-se. Alguns veículos apoiavam Calista, enquanto outros questionavam sua motivação. João, porém, percebeu que a verdade estava sendo ofuscada por rumores. Precisamos de algo mais, disse ele a Calista em uma sala de reunião, seus olhos cansados pela noite em claro. Algo que mostre que nós não somos os vilões. Calista encontrou refúgio em sua paleta. No estúdio, pintou telas que retratavam a batalha entre luz e sombra, cores vibrantes que contrastavam com a escuridão da trama. Um dia, João a encontrou imersa em uma obra intitulada A Redenção, onde um par rompia correntes de metal. Você vê isso como uma prisão? Perguntou ele, referindo-se à relação entre eles. Calista hesitou. Vejo como um diálogo. Ela apontou para a tela. As correntes estão quebrando, mas ainda há feridas. João tocou no traço de uma mão estendida. É isso. É o que precisamos, disse ela finalmente. Confiança. Uma noite Calista descobriu que um dos funcionários de João, um homem de confiança,
estava vendendo informações para Brandon. A traição a deixou vulnerável. Talvez eu não devesse ter confiado em você, sussurrou enquanto João investigava o caso. Ele a agarrou pelos ombros, sua voz grave. Confie em mim, não em todos ao meu redor. A confissão a abalou. Ela percebeu que pela primeira vez estava exposta, não apenas financeiramente, mas emocionalmente. No tribunal, o clima era tenso. Brandon, usando roupas caras e um sorriso falso, acusou Calista de manipular João. Ela é uma artista desesperada, gritou enquanto a plateia ria. João, porém, surpreendeu a todos ao revelar registros secretos que provavam que Brandon havia espionado seu escritório por anos. Ele não quer destruir minha reputação, disse João calmo. Quer destruir mim, porque eu sempre fui melhor. A sala ficou em silêncio. Naquela noite, João e Calista se encontraram no estúdio. A tensão entre eles era palpável. Podemos desistir, disse ele, rompendo o silêncio. Anular o casamento, deixar tudo para trás. Calista o encarou, os olhos brilhando. E perder a oportunidade de provar que amamos verdadeiramente? Ele aproximou-se hesitante. Você não sabe o que isso significa, murmurou. Minha família, meus negócios? Eu sei o que você significa, interrompeu-a tocando seu rosto. Antes que ele pudesse responder, o alarme do prédio disparou. Um incêndio havia sido acionado no estúdio de Calista. Brandon, sussurrou João, reconhecendo a manobra. Enquanto lutavam para salvar as telas, algo entre eles se solidificou. Vamos vencer isso juntos, disse Calista, segurando sua mão. João assentiu. Juntos. O salão do resort estava repleto de luzes e murmúrios de elite. João Hawthorne, em um smoking impecável, observava Calista entrar, seu vestido azul turquesa contrastando com a noite. Ela parecia uma obra de arte, mas seus olhos ainda carregavam a sombra da desconfiança. Você está linda, sussurrou João tocando seu braço. Isso é uma armadilha? Ela perguntou sem rodeios. Só se você considerar a verdade uma armadilha. Naquela noite, João revelaria tudo. Enquanto os convidados dançavam, ele a levou a uma varanda isolada onde a cidade brilhava como um tapete de diamantes. Brandon Keyes não quer apenas destruir meu império, ele disse com a voz tensa. Quer nos destruir, mas eu tenho provas suficientes para derrubá-lo. E se ele contra-atacar? João segurou seu rosto, seus olhos escuros cheios de determinação. Então, lutamos juntos. Na hora do discurso, João subiu ao palco. A plateia, expectante, não esperava o que viria. Hoje descobri que o verdadeiro inimigo não é o meu rival, mas a mentira. Calista Mercer não é parte de um acordo. É minha esposa, e eu a amo. O salão ficou em silêncio. Calista, de pé, sentiu as lágrimas escorrerem. João continuou. Brandon Keyes orquestrou cada detalhe para nos humilhar, mas ele não contava com uma coisa. O amor não é um plano, é uma revolução. A plateia, inicialmente chocada, começou a aplaudir. Brandon, na mesa oposta, pálido de raiva, sabia que seu jogo havia sido quebrado. Na manhã seguinte, João e Calista entregaram as provas a um promotor. As contas offshore de Brandon, os e-mails de Raina Gray e até as filmagens de câmeras do resort, que mostravam Brandon manipulando funcionários, foram expostas. É o suficiente para prendê-lo, disse o promotor impressionado. Mas Brandon não desistiu. Enviou homens para invadir o estúdio de Calista, incendiando suas telas. Ele quer nos destruir emocionalmente. Ela sussurrou segurando um quadro queimado. João a abraçou, sua voz firme. Nada queimará o que construímos. No meio da tempestade, Calista encontrou forças em sua paleta. No estúdio reconstruído, pintou A Ascensão, uma obra onde as cinzas de telas queimadas se transformavam em asas. João, observando-a, percebeu que sua arte não era apenas sobre cores, era sobre resistência. Você me ensinou que a verdadeira riqueza está aqui, ele disse tocando seu coração. Ela sorriu, enxugando lágrimas. E eu aprendi que o amor não é um acordo, é uma escolha. No tribunal, Brandon foi condenado. João, porém, surpreendeu a todos ao recusar indenizações. Sua prisão já é punição suficiente. Calista, de mãos dadas com ele, sussurrou. Agora podemos finalmente ser nós mesmos. Eles anularam o contrato original, mas renovaram os votos de casamento. Dessa vez sem dívidas ou tramas. Não precisamos de um plano.
João disse, no altar improvisado no estúdio. Basta ter coragem para amar. O salão do hotel brilhava com luzes douradas, mas o centro das atenções era João. De pé no palco, ele segurava um microfone, enquanto os convidados cochichavam, ansiosos. Hoje descobri que o maior inimigo não é o meu rival, mas a mentira, começou ele, sua voz ecoando com determinação. Calista Mercer não é parte de um acordo. É minha esposa, e eu a amo. A sala ficou em silêncio. Brandon, sentado à mesa oposta, empalideceu. João continuou expondo as provas contra ele. E-mails cifrados, contas offshore, até imagens de câmeras mostrando Brandon manipulando funcionários. Sua prisão já é punição suficiente, declarou João, recusando indenizações quando o caso foi ao tribunal. Com Brandon preso, Calista e João renovaram seus votos, não em um contrato, mas em um altar improvisado no estúdio de arte dela. Não precisamos de um plano, disse João segurando sua mão. Basta ter coragem para amar. Ela sorriu, pintando a ascensão. Assemelhava-se a um fênix emergindo de cinzas, símbolo de sua jornada. A mídia, inicialmente escandalizada, agora celebrava sua história. Entrevistas destacavam a coragem de ambos, mas a atenção pública era opressiva. Às vezes a verdade dói, murmurou Calista ao ver notícias sobre seu passado. João a abraçou. Mas é a única coisa que nos liberta. Eles anularam o contrato original, mas mantiveram o casamento. João vendeu parte de sua empresa para apoiar a carreira dela, enquanto Calista organizou uma exposição beneficente, ajudando outras pessoas na mesma situação. Você me ensinou que a verdadeira riqueza está aqui, ele sussurrou, apontando para o coração dela. Na noite de abertura da exposição, Calista viu João entre o público. Ele sorria, mas seus olhos ainda guardavam a intensidade que a conquistara. Foi tudo real, não foi? Perguntou ela, hesitante. Ele a beijou, suave. Tudo. Ela olhou para a tela que pintara, uma mão estendida quebrando correntes. Somos nós, sussurrou. João acenou, e juntos caminharam para o futuro, onde as dívidas eram apenas memórias, e o amor, uma escolha diária.